Quero saudar, especialmente os irmãos do conselho aqui da IP de Solânia, da Igreja Presbiteriana de Solânia. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Sabemos que não falta inimigos para o que a Bíblia fala, sobre a família, o que Deus determinou. Nós sabemos que não falta ataques. O tema é cuidando da família à luz da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Assim diz a santa palavra do nosso Deus: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo Senhor ter nos trazido em paz. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm trabalhado aqui em Solânia, pela expansão do trabalho presbiteriano, pela pregação do Evangelho. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, de cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Eu oro te pedindo que o Senhor me use para a tua glória e que a tua santa palavra, ela não venha simplesmente penetrar os ouvidos, mas ela venha descer ao coração, Senhor. Que a tua palavra venha encontrar guarita no coração de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, família é uma criação do próprio Deus. Não é uma construção social que foi inventada ao longo dos séculos. Aliás, a primeira instituição que Deus criou foi de fato a instituição família, através da criação do casal Adão e Eva. Ali Deus estava criando a primeira instituição da história da humanidade. A instituição também, não apenas a primordial, mas a instituição mais importante do mundo. E ter uma família, meus irmãos, significa muita coisa. Família é local de refúgio. Família é celeiro do calor humano. Família é um salva-vidas no mar agitado da vida. Família é lugar de refúgio. Todos nós, sabemos que, de uma forma ou de outra, nós temos uma família. Às vezes, nem todos têm uma família tão estruturada. Aliás, hoje, quando nós olhamos para as famílias, é difícil você ver uma família do jeito que a gente esperava, Sempre há problemas nas famílias, não existe família perfeita. A gente vê que em todas as famílias tem problemas a serem tratados, mas apesar dos problemas, nós como cristãos, nós somos chamados pela palavra de Deus a zelarmos pela nossa família. E zelar pela família é uma coisa que implica cada um de nós fazermos o nosso papel. Todos nós aqui somos parte de uma família, e todos nós temos uma responsabilidade. Hernandes Dias Lopes, que dispensa apresentações, ele diz, em seu comentário de 1 Timóteo, ele diz que família é o pilar da civilização, a célula máter da sociedade. Victor Hugo, o escritor francês, famoso por ter escrito sua obra magna Os Miseráveis, excelente livro, Victor Hugo, que nem protestante ele era, mas ele admirava as obras de Calvino, isso é interessante, ele escreveu certa vez que toda a doutrina social que visa destruir a família, ela é má e, para mais, inaplicável, ela é maligna. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos, queridos, os dias de hoje, a quantidade de ataques diabólicos contra a família não é brincadeira, não está no gibi. Se você coloca na Rede Globo, é lamentável a quantidade de distorções, a quantidade de ataques sutis, sorrateiros, contra o padrão judaico-cristão de família. A civilização cristã ocidental, ela foi construída em cima de padrões morais e teológicos que determinam o que é a família, e sabemos que é a Bíblia que determina isso. Mas hoje não faltam ataques que vêm através da cultura.
Ataques, como eu falei já, que vem através das ideologias. Não existe mais esse conceito de homem e mulher, isso é relativo. O português ele vai sendo assassinado, a gramática vai sendo assassinada. Porque você, para agradar algumas minorias, tem que assassinar a língua portuguesa para agradar algumas pessoas. Para não falar todos, vamos ser inclusivos, tem que falar todes, todes. Há uma sigla que alguns conhecem que daqui a pouco vai chegar no Z. E isso tudo porque o conceito bíblico de família, ele não está sendo mais suportado pela nossa civilização. Essa mesma civilização que deveria olhar para trás e olhar que o que nós construímos foi pautado aqui na palavra de Deus. Claro que nós tivemos muitos erros quando nós olhamos para o nosso passado. Olhamos para a história do Brasil, a gente vê manchas por causa da escravidão, por causa de opressões, mas que não é isso, eram coisas que não eram respaldadas na palavra de Deus, que se tivesse sido respaldado na palavra de Deus, não teria acontecido. Mas quando você olha principalmente os países que foram desenvolvidos sobre uma ética cristã, bíblica, verdadeira, você vai ver que esses países até hoje são países que colhem muitos frutos bons. Por que que os Estados Unidos, apesar de algumas coisas que a gente sabe que tem lá que a gente pode não concordar, consumismo, etc., né? Algumas coisas que às vezes a gente pode, né, de fato não está certo, algumas tendências culturais, mas por que os Estados Unidos ainda é uma nação tão próspera? Você sabe por que é? Porque desde o início, aquela nação que hoje é a nação mais potente do mundo, ela foi construída através do suor dos puritanos, que chegaram na ilha de Manhattan, zelando pelas suas famílias que eram ensinadas a trabalhar, coisa que hoje não pode nem dizer, porque senão vai traumatizar as crianças, que hoje é o maior mimimi, com licença da palavra. Nações que foram criadas debaixo de uma ética bíblica e que hoje estão colhendo fruto. Você olha para a Suíça, veja o país que a Suíça é hoje, o país onde o povo não chega atrasado, o país onde o povo trabalha, em que há respeito, mesmo sabendo que a Suíça tem passado por um processo onde o cristianismo tem aos poucos perdido espaço, abrindo espaço para o islamismo, para outras coisas, mas por que a Suíça é esse país, tanto a Suíça como Noruega, Suécia, esses países são países bons de morar, porque desde o seu início, foram países que foram desenvolvidos em cima do padrão da palavra de Deus, e aonde a família ela foi valorizada. Nenhum lugar, nenhum país que mexer no conceito de família, que começar a se distanciar dos padrões que a palavra de Deus deixou, a ética do trabalho, o trabalhar de forma honesta, não querer simplesmente facilidade, mas você buscar, né, comer do suor do seu rosto, o respeito, o temor ao Senhor. Nenhum país que foge dessas coisas tem como prosperar. Se o nosso Brasil, ele quiser dar certo, nós devemos parar de dar atenção a todas essas tendências que estão aí tentando desconstruir o que a Bíblia construiu, o que os apóstolos, o que os profetas construíram. Família, ela é monogâmica, família, ela é heterossexual, família foi feita para estar unida, o papel do homem, o papel da mulher, os filhos aprenderem desde cedo o que precisa ser passado, mas hoje nós estamos vivendo um tempo de crise, aonde as ideologias estão tentando desconstruir essas coisas tão importantes. A gente vai matando a língua portuguesa. Um certo dia, eu passando com o controle remoto, aí parei num programa, aí tinha um sociólogo dizendo, mas olha o conceito de família é muito relativo. Se tem uma casa com uma senhora e um gato, ali é uma família, o gato é membro da família, o cachorro é membro da família, hoje tudo se coloca no balaio e é família.
E assim a civilização vai caminhando, minando um dos pilares mais importantes, que se você quebrar esse pilar, o resto vai começar a ruir e cair. Família. Nós como cristãos, nós temos que levantar a bandeira da família, a bandeira da vida, a bandeira da palavra de Deus, o pendão real. E a Bíblia, ela está nos dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Em poucas palavras, o que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, está pontuando para Timóteo, é o seguinte: Timóteo, você é um jovem, você é um pastor, olhe, perceba que aqui já é o final da primeira epístola dele, já está caminhando para o final. Ele escreveu um monte de coisa, no capítulo 1, ele falou, né, sobre a igreja, coluna e baluarte da verdade. Aí no capítulo 2, né, ele continua, capítulo 3 ele vai falar da qualificação dos pastores, dos diáconos, ele vai falar de igreja. A epístola está falando principalmente sobre a vida da igreja. Aí chega lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 8, parafraseando, né, resumindo, ele está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, eu lhe passei tudo isso, não foi? Agora deixa eu lhe trazer uma condição sine qua non, trazer uma coisa bem importante para você. Você pode considerar tudo isso, agora se você esquecer da sua própria casa, você vai estar fazendo tudo errado. Seja um bom pastor, seja um pastor dedicado, cuide da igreja de Deus com afinco, mas não abandone a sua família. Não vá cuidar demais da família dos outros e esquecer a sua própria família. Não é novidade nenhuma para os irmãos aqui, que nós sabemos que estamos num tempo em que muitas famílias de pastores, filhos de pastores, têm se distanciado do evangelho. Isso a gente vê em toda a cidade, independente de denominação. Muitos pastores passando por seríssimos problemas, especialmente com seus filhos, por causa da correria que é a vida pastoral. Eu sabia que vida pastoral era corrida. Eu fui ordenado há pouco mais de um ano, há 1 ano e 4 meses. Eu pensei que depois que eu viesse pastor, as coisas iam ficar mais fáceis, mas onde é que eu vim parar? Mas é porque é Deus que nos chama. Não é uma coisa que a gente, chamado pastoral, é missão árdua. E eu digo a vocês que o meu maior desafio, isso aqui é uma confissão para vocês, meu maior desafio é na minha casa, porque a minha vida é muito corrida. Nenhuma igreja ela cresce com pouco trabalho. Eu sei que quem faz a igreja crescer é Deus, é o Espírito Santo, mas Deus exige trabalho da nossa parte. Eu digo a vocês que é muito árduo o trabalho pastoral, mas a minha maior preocupação é com a minha casa. Isso tem que ser a nossa preocupação. Eu sei que todos nós aqui temos trabalho. Alguns aqui trabalharam hoje, talvez na feira, talvez em supermercado, ou em casa mesmo. Eu sei que todo mundo aqui trabalha. Trabalhar é bênção, é nosso dever. Aliás, Paulo diz que aquele que não quiser trabalhar também não coma, também não precisa comer. Está na Bíblia. Eu sei que todos nós trabalhamos, temos correrias, temos afazeres, responsabilidades, mas nós não podemos esquecer do primordial, que é a nossa família. Porque não adianta você ficar correndo atrás de dinheiro demais, desesperado, trabalhando 7 dias por semana, esquecendo que quem coloca o pão na nossa mesa é Deus. É Deus que coloca. É Deus que faz as coisas acontecer. Você que é comerciante, faça uma boa propaganda, atenda bem as pessoas, para as pessoas ficarem com vontade de voltar. Mas lembre-se sempre que quem manda os clientes para comprar na sua loja é Deus. Porque se Deus não quiser, você pode fazer a maior queima, você pode fazer tudo, o negócio não prospera, é vão. Queridos, família é prioridade. Abra comigo Efésios capítulo 5, por favor. Família tem que ser prioridade. Isso não significa que você vai faltar com algumas responsabilidades. Tem gente que leva para os extremos. Eu já vi irmãos dizer assim, passar não sei quantos domingos sem aparecer na igreja. Não, é porque eu tenho que cuidar da minha família. Meu irmão também, você quer cuidar da sua família? Traga a sua família para a igreja. Traga seus filhos para a igreja. Deixa eu falar para os homens aqui. Eu estou olhando para pastores.
A Bíblia mostra que nós somos pastores, nós homens casados, que tem filho. Quem é que vai pastorear teu menino? É você, homem, que tem que ensinar seu filho a orar, ensinar o que é oração, ensinar o que é uma Bíblia. É você. Igreja não é reformatório, não. Eu vejo um monte de família, às vezes, só vem para a igreja quando está passando luta dentro de casa. O menino está rebelde, tal, vou trazer para a igreja para ver se o menino muda. Meu irmão, ou então que a pessoa vem uma vez também no mês na igreja, aí o menino cresce, a adolescência, aí o menino quer ir para a igreja. Por quê? Porque desde pequenininho cresceu vendo você ir para a igreja quando você quer. Aí qual é a responsabilidade, o compromisso que você está transpassando para ele? Então, homens, você é o pastor da sua casa. Responsabilidade é sua. Não fuja, não terceirize. A mulher tem um papel fundamental. Ela zela pela educação cristã das crianças. Mas o homem tem que ser um cristão dentro de casa. O homem tem que ser cristão de verdade. Mas Efésios capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 4. Vamos reler? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Primeira coisa que eu estou vendo aqui. Daqui por diante, a gente vai ver alguns conselhos bíblicos para toda casa que quiser ser firmada sobre a rocha, que quiser ter solidez. Toda família cristã tem que levar isso aqui a sério. São conselhos bíblicos para os lares, para as famílias. Aqui há um princípio, que é a primeira coisa que eu quero destacar, quando eu trato de cuidar de família. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, o princípio da submissão mútua em Cristo Jesus. Todo lar precisa ter humildade. A gente tem que saber dar o braço a torcer. No lar em que todo mundo é cabeça dura, marido é cabeça dura, mulher é cabeça dura, somente a palavra da mulher que prevalece, a palavra, o homem, ou então o homem simplesmente determina e está nem aí para a opinião da mulher, não tem como dar certo. Aqui estava dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, primeiro princípio, que é o princípio da humildade e da submissão. A gente precisa ter humildade nos nossos lares. Toda relação, seja de marido e mulher, seja de irmão para com irmão, pai para filho, filho para mãe, precisa ter humildade. Humildade é um conceito que é um pouquinho difícil de você definir, mas a gente sabe quando não tem. Então, primeiro ingrediente para um lar dar certo, a gente saber, nós como cristãos, todo lar cristão precisa, a gente saber se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, porque Cristo ele nos ensinou assim, a sermos a sermos unidos. E aí o texto segue, versículo 22, esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Meus irmãos, isso aqui é pesado, é duro para a nossa cultura. Eu cursei História por 6 anos da minha vida, passei quase que eu não saía. Eu tive 2 alegrias, Carlos, uma alegria para entrar no curso de História, outra alegria maior ainda para terminar, quando eu peguei o diploma. Foi uma alegria grande. Gostei do curso de História, mas uma coisa que tinha muito era... Eu lembro que uma professora, ela disse, olha, a Bíblia é um livro muito atrasado, fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Minha gente, isso é patriarcalismo, isso é uma coisa muito arcaica, isso é isso que gera opressão na vida das mulheres, e a Lei Maria da Penha, não sei o que, é necessário por causa disso, e a Bíblia é um livro ultrapassado. Ela não entendeu o que a Bíblia está falando. A Bíblia em nenhum momento ensina que o marido, ele vai ser um brutamontes, vai ser um coronel jesuíno. Não é assim. A Bíblia não ensina. O homem, ele tem que estar pautado, primeiramente ele precisa ser submisso a Cristo. Se o homem for submisso ao senhorio de Cristo,
Até a forma dele liderar vai ser uma forma diferente, uma forma moldada pelo Evangelho, que só tem como dar certo. Mas a Bíblia diz que a mulher, ela tem que se sujeitar ao seu marido. Isso é machismo! Não é machismo. Se fulano e beltrano, que não conhece a palavra de Deus, quer insistir que é machismo, que assim ele fique pensando, porém eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. A mulher, ela precisa reconhecer a liderança do homem. Hoje está faltando homem. Os homens de hoje estão frouxos. Os homens hoje têm medo de casar. Teve um que uma vez chegou e disse para mim: pastor, eu estou gostando da menina, tudo, doido para namorar, tudo, mas estou gostando da menina. Isso camarada já com 32, 33 anos. Mas eu não estou pronto para suportar o peso de uma família. O peso de uma família, meu irmão. Os homens de hoje, a maioria não sabem mais ser homens. Então, também a nossa cultura caminhando nessa direção. E muitas vezes os homens da igreja estão indo nessa direção também. Camarada, quase 40 anos, morando nos cós, né, como diz aqui na Paraíba, nos cós da mãe, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer empreender, tem medo de morar sozinho, camarada barbudo, tem medo de construir uma família, passa 10 anos namorando com a menina, não toma uma atitude de dizer vamos casar. Está esperando o quê, meu querido? Meus irmãos, mas o que eu estou falando, eu estou usando esse humor, mas eu estou rindo para não chorar. Os homens hoje estão terceirizando suas responsabilidades. Os homens estão fracos. Os homens não sabem mais segurar. A casa está caindo. Eu sou de uma época que o homem era aquele que segurava a barra. Estava crise financeira terrível. Faltando coisa dentro de casa, o homem dizia: eu vou ali e eu vou providenciar, porque eu não quero ver minha família passando por essa situação. Hoje os camaradas não querem trabalhar. Às vezes você chega nos interiores, 2 horas da tarde, um monte de homem sentado nas calçadas, conversando jogo de futebol, e as pobres das mulheres se acabando de trabalhar, ter que cuidar de menino, trabalhar e fazer um monte de coisa. Os camaradas conversando, na preguiça, o pecado da preguiça, cena cada vez mais comum. Tem como dar certo uma casa assim? Não tem. O homem é chamado para ser o provedor, o homem é chamado para ser o sacerdote, para ser o profeta, o homem é chamado para ser homem, para ser o líder. Se não for assim, não vai dar certo. Se tiver alguma irmã aqui, que está noiva, ou que está olhando um rapaz assim e tal, olhe se o rapaz é disposto a trabalhar, olhe se ele tem compromisso com a igreja, veja se ele trata bem, porque depois, não dê nó na sua vida não, que depois para desatar vai ser pior. A mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. Hoje o feminismo está aí, desconstruindo as coisas, dizendo não, tem que fazer assim, e daqui a pouco o próprio feminismo acaba sobrecarregando as mulheres. Eu estou vendo uma geração de mulheres sobrecarregadas. Então, vamos adiantando. Aqui, né, eu falei, o princípio da sujeição, da humildade. Segundo lugar, aqui do 22 ao 24, o papel da esposa, reconhecendo a liderança do marido. Terceiro lugar, versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido.
A mulher tem que ter humildade por todos os lares. Aqui não é só marido e mulher, as crianças, todo mundo na casa tem que ter humildade. Família tem que ser humilde. Parar de querer vencer debate, de querer estar com a razão. Não é assim que Jesus nos ensinou. A mulher reconhecer a liderança do marido. O marido reconhecer, terceira coisa, o marido reconhecer a sua responsabilidade. E aqui você tem um vínculo do amor. Ele se sujeita a Cristo e o resto vai dar certo. Vamos traduzir. Se um homem, ele é sujeito ao senhorio de Cristo, ele vai ser um homem arrogante? Não vai ser um homem arrogante. Ele vai ser um homem violento? Se ele for uma pessoa sujeita a Cristo, submissa, obediente a Cristo Jesus, ele vai ser um camarada violento? Ele vai ser beberrão? Não. Ele vai ser um camarada que passa o dia todo no videogame ou em outros vícios, preguiçoso? Não. Ele vai ser um homem de verdade. Ele vai ser um líder. Se ele for submisso a Cristo. Vamos lá, mulheres, se o seu marido é assim, é um homem submisso a Cristo, eu sei que ele não é perfeito não, porque eu não sou perfeito, né? Não vou dar um microfone para minha esposa não, porque ela vai dizer um monte de defeito se eu pedir, né? Não, ela vai fazer isso não, mas não, eu sou o primeiro aqui que precisa melhorar, Carlos, eu sou o pior aqui dos pecadores, mas mulheres, se você tem olhado para o seu marido como uma pessoa que tem se preocupado com essas coisas, um cristão que está preocupado com isso aqui que eu falei, um homem que está se esforçando para ser um bom cristão, você tem um marido de verdade. Reconheça a liderança dele, seja submissa a ele. Não se preocupe se ele vai fazer, se ele vai, não, se ele está sujeito, aqui está uma coisa ligada à outra, se ele está sujeito ao senhorio de Cristo, ele vai ser um bom homem, você não tem para que temer muita coisa. Claro que existe diálogo, comunicação é fundamental nas famílias, para que algumas arestas, elas possam ser cortadas, né? Mas tudo vai acontecer naturalmente, se cada um de nós fizermos a nossa parte. Aí segue capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui eu vou destacar a quarta verdade, o papel dos filhos de serem obedientes. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Se os nossos filhos não aprenderem a serem obedientes em casa, eles vão ter, quando eles crescerem, eles vão ter dificuldades seríssimas no ambiente de trabalho, em se sujeitar a seus chefes, e para ele se tornar um chefe, aí que vai ser mais difícil ainda. A gente precisa, se você quer a felicidade, se você quiser a prosperidade dos seus filhos, se você quiser uma boa educação para os seus filhos, comece educando-os a respeitarem pai, respeitarem mãe, respeitarem avô. Tem muito pai e mãe aí que, até quando a gente fala em disciplina, não, deixa o bichinho escolher, vamos ter paciência, ou então tudo é transtorno agora, tudo agora é transtorno, e não, pastor está falando besteira, não, eu reconheço a existência de muitos transtornos, eu reconheço o papel da psicologia, eu pessoalmente reconheço, mas hoje está uma banalização, tudo, o menino não tem disciplina, o menino faz o que quer, já bota uma etiqueta, não, isso aqui é isso aqui, e nós vamos esquecendo, nós queremos facilidade, ou então queremos botar um celular na mão da criança, bota ele lá quietinho, enquanto eu vou fazendo minhas coisas, a gente está querendo facilidade, e nós achamos que tem como uma geração dar certo, não tem como uma geração dar certo, e quando cresce, nós queremos dar um videotape da vida, e a gente não vai conseguir. A hora é agora, a hora de educarmos os nossos filhos é agora. Por fim, meus irmãos, versículo 4, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
nós finalizamos esse texto, meus irmãos, essa passagem tão importante que fala sobre família, né? Os últimos versículos estavam falando do papel dos filhos, o papel das crianças, o papel, né, dos filhos como um todo, e agora o papel dos pais. É nossa responsabilidade educarmos os nossos filhos. Inclusive na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando uma criança ela vai ser batizada, um bebezinho vai ser batizado, a gente faz algumas perguntas, né? O ministro ele faz algumas perguntas. Uma das perguntas que a gente faz é assim: pais, vocês se comprometem diante da igreja a zelar pela educação de Joãozinho, de Chiquinho? Sim. Amém. Trazê-lo para a igreja de forma regular? Sim. Aí quando os pais respondem, né, aí a gente batiza. Então, a gente precisa, né, saber, os pais saber da sua responsabilidade. Eu sei que é desafiador no meio de dias de tanta correria, e que cada vez mais nós somos tentados a fazer muita coisa em menos tempo, mas nós precisamos zelar, né, pelo nosso papel como pais, zelando pela disciplina, zelando para que essa disciplina ela seja feita com equilíbrio. E essa palavra equilíbrio é muito pertinente aqui, porque tem muita gente que acha que disciplina é simplesmente pegar uma chinela, pegar um cinto. Tem muito pai, tem muita mãe ignorante que tem tratado seus filhos com ignorância. O texto está dizendo, né, não provoque os seus filhos a ira. Ou seja, aqui o texto está apontando para situações, casos de filhos que crescem revoltados com seus pais. Tem muito filho revoltado com seus pais, guardando mágoa dos seus pais, crescendo com problemas, porque infelizmente cresceram debaixo de lares debaixo de muita coisa desnecessária. A disciplina, ela tem que ser uma realidade, quando necessária, mas ela tem que ser feita com sabedoria, não simplesmente, né, com grito, a gente tem que ter equilíbrio. E aí eu vou deixar para a tarefa de casa, já vou estou perto de terminar. A Bíblia, você lê Provérbios, quantos conselhos. Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra a importância da gente priorizar as nossas famílias. Cada um de nós, seja na condição de filho, na condição de marido, na condição de esposa, na condição de irmão, cada um de nós fazermos o nosso papel. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, reconhecer a autoridade dela sobre os nossos lares, permitir que essa palavra venha a ser a autoridade da nossa casa, permitir que essa palavra, ela venha cortar as arestas que precisam ser cortadas, para que os nossos lares eles possam ir para frente, inclusive os lares que estiverem em crise, que eles possam andar para frente. Essa palavra que corta a aresta da falta de perdão, essa palavra que corta a aresta da falta de comunicação, a aresta da falta de tempo, a aresta da falta de respeito, a aresta da falta de amor, a aresta da falta de união, da falta de moderação, da falta de humildade, da falta de devoção, da falta de responsabilidade. Tomemos cuidado, que nós venhamos a zelar pela nossa família, que Deus nos dê a graça de podermos, cada um de nós, independente do contexto de cada um, que nós possamos fazer a nossa parte. Também não fique condicionando a sua parte e a parte dos outros. Não fique fazendo isso, não, só vou fazer isso se fulano fizer a sua parte. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Por mais que esteja uma casa conturbada, se for o caso, mas cada um de nós temos que saber dar o braço a torcer e ter humildade e fazer o nosso papel, né? Independente se os outros vão fazer ou não, nós somos chamados a fazer diferença, porque nós sabemos que o Evangelho nos alcançou. Tomemos cuidado, zelemos pela nossa família, oremos pela nossa família, vamos valorizar esse que é o bem mais precioso que Deus nos deu nessa terra, logo após a mensagem da salvação. Façamos a nossa parte, venhamos a investir tempo na nossa família, gastar tempo com a nossa família, com os nossos filhos, ter coragem
de fazer o que a gente ainda não fez, porque a hora é agora, a hora de solidificar os nossos lares, que muitas vezes estão com rachaduras, é agora, porque a nossa vida, ela não tem o botão de replay, que nós venhamos a cuidar dela, e que a minha oração é que Jesus, ele venha a ser o Senhor da sua vida e da sua família, e que o Senhor venha cuidar de todos os problemas que você tem enfrentado, seja qual for, e que Ele lhe dê força, sabedoria e paciência, para que você venha fazer o seu papel. Que Deus abençoe a sua vida.